Dia Santo? Santo dia! Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos hoje com convidados especiais, João e Simone, Joãozinho de Simone, da Comunidade Católica de Casais Vida Nova, a qual também, uma vez Vida Nova, sempre Vida Nova. Eu, César, fundador da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, sou um dos vários fundadores e coordenadores que saíram da Comunidade Católica de Casais Vida Nova. E casais foi a pista do programa de hoje. Falar de casais, matrimônio, família, santidade no matrimônio, santificação das famílias. E como consagrado a Nossa Senhora, como uma consagrada, como uma família consagrada, não podemos deixar de pensar e discutir sobre este tema. Esse tema tem que cada dia crescer. Do jeito que nós crescemos na espiritualidade da nossa vida particular, nós precisamos também ter uma ascese familiar. Nossa família também precisa ascender ao encontro do Pai do Céu. Estava fazendo uma breve revisão no Catecismo da Igreja Católica sobre o tema de hoje, e lá a gente via que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, instituiu a família, organizou, ordenou, deu a sua estrutura fundamental. E as pessoas que formam a família, todas têm a mesma dignidade. O homem, a mulher, têm a mesma dignidade. Os filhos também têm a mesma dignidade. É importante entendermos isso. Agora, todos com seus direitos, com seus deveres. E todo este povo, toda esta família, elas devem seguir a Deus, voltar-se a Deus, ter uma comunhão eclesial, ter uma santificação comum, uma família santa e cristã, que está escrito com o termo de igreja doméstica. E a igreja doméstica é algo bonito e inquietante, a qual nossa família de Nazaré também é chamada a ser. Então, esse crescimento espiritual que a gente vê nas famílias é bem interessante, porque os pais têm a missão de ensinar os filhos para que os filhos se santifiquem. Mas nós vemos que quantas vezes são os filhos que são motivos de santificação para os seus pais. Falar no todo, o matrimônio lá em si, o matrimônio gera filhos, os filhos precisam de netos, precisam de avós, precisam de outros agregados. Mas a solidez do casal, os dois ali, é o núcleo. Aqueles dois que são o núcleo da família, ali é onde se derrama toda a bênção para aquela casa, de onde emana toda a alegria, todo o ser de Deus para aqueles que rodeiam. Jesus quis ter família, vivia na família de Nazaré, aprendeu a falar, brincar, cantar, dançar. Jesus dançava também, na minha cabeça sim. Jesus, ele aprendeu o ofício do seu pai. Jesus também era carpinteiro. Jesus gostava da família. Então, temos que falar hoje aqui que você precisa gostar da sua família. O casal tem que gostar de si e da sua família. Então eu fiz essa abertura, Joãozinho e Simone, para colocar as belezas da família. Mas qual o segredo então para um matrimônio feliz? Essa pergunta eu acho que muitas pessoas gostariam de ter a resposta. O segredo do matrimônio feliz, primeiramente, é ter uma experiência com Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Porque como você falou, em Gênesis 2:24, nós vemos que Deus une duas pessoas diferentes, que deixa pai, que deixa mãe, se unem em uma só carne, em um só Espírito. Então, o que fazer para que essas duas pessoas tão diferentes façam o outro feliz? Verdadeiramente estar cheio do Espírito Santo, ter essa intimidade com Deus, rezar, o casal que reza, o casal que busca a oração, que busca participar da Eucaristia juntos. Esse é o sacramento, esse é o segredo de um matrimônio feliz. Nós tivemos um laboratório muito importante antes de casarmos. Eu digo que desde sempre, Deus já nos predestinou para uma missão. Não é à toa que fazemos parte da comunidade de Casais Vida Nova, onde o rema é santidade no matrimônio. Buscamos essa santidade dia após dia. Não é fácil? Não é, Mas antes de casarmos, lá na Igreja São Sebastião, um abraço para Nazaré Amorim, que é quem nos acompanhava na Igreja de São Sebastião,
Então, lá nós já começamos esse trabalho, sem sabermos o projeto que Deus tinha para a nossa vida. Né? Lá na paróquia de São Sebastião, todas as quintas-feiras à tarde, nós acompanhávamos, fazíamos parte do Ministério de Cura e Aconselhamento, e naquelas tardes nós acompanhávamos casais. E justamente, interessante que os casais vinham até nós para encontrar este segredo, né? E aí, depois de tardes aconselhando, acompanhando, conversando com cada um deles, né? E vendo os desafios da vida a dois, do matrimônio, eu olhava para Simone olhava para mim e nós nos perguntávamos: você quer casar ainda, né? Diante de tantos desafios que é o sacramento do matrimônio? Mas foi ali que a nossa união foi se solidificando, que saímos do namoro para o noivado, e assim que casamos, entramos na comunidade de Casais Vida Nova. Descobrimos aí no laboratório, né, acompanhando casais, vendo o desafio do dia a dia na vida dos casais, que nós descobrimos este segredo, que não é fácil, mas nós temos que buscar e almejar a vida de oração. É a vida de oração que nos faz cheios do Espírito Santo. Quando você fala em laboratório, a gente pensa laboratório, estudo, ciência. Quer dizer que tem que estudar para ter um matrimônio feliz? Tenha certeza que tem. Você tem que estudar as Sagradas Escrituras, estudar os modelos dos matrimônios que deram certo, imitar a família de Nazaré, ler um pouco sobre o tema. Afinal de contas, às vezes nossos instintos são um pouco diferentes do que é o melhor para o outro. Então tem que estudar, sabe? Eu acho que o matrimônio feliz é aquele que não para pensar, rezar e estudar. Às vezes ele pode errar na condução dessa história. Então eu fiquei muito feliz desse termo laboratório. Ciência e fé se completam. Então, olha, a Comunidade Católica de Casais Vida Nova é um laboratório de fazer santo, de fazer casal santo. Vocês precisam conhecer. Eu também passei por lá. Um outro ponto importante é que nesse mundo que vivemos é um ativismo, um relativismo, uma loucura de modificações dos valores morais. Estão mudando os valores morais. A vulnerabilidade do ser humano está tendo consequências drásticas no comportamento social, no comportamento das pessoas. Então, as famílias cristãs estão cada vez mais ameaçadas. Mas nós, família cristã, nós temos que lutar, brigar, defender, lutar para preservar a beleza que é uma família cristã, um casamento cristão. Então, João, muita gente diz que casamento virou rotina, casamento não tem graça, é uma coisa já ultrapassada. Por que essas pessoas se queixam disso? Por que elas dizem isso? Justamente porque não buscam no dia a dia, né, esta vida a dois, esta vida solidificada a dois. Eu costumo dizer o seguinte: quando o casal, quando o homem e a mulher busca fazer o outro feliz a cada dia, casamento não pode ser egoísmo, né? Eu caso para fazer Simone feliz. O nosso dia a dia tem que ser assim. Eu caso para fazer ela feliz. Eu a cada dia quero surpreendê-la fazendo ela feliz. É isso que nos completa, é isso. Eu fazendo ela feliz, eu serei o homem mais feliz do mundo. Nós temos que entender algo que muitas vezes a gente se esquece no matrimônio. Matrimônio é divino. Não tem como a gente entender, humanamente falando, o que é o sacramento do matrimônio. Porque a gente vai ver inúmeras dificuldades. Entender, perdoar, compreender durante todo o dia, isso não dá humanamente falando. Então a gente primeiro tem que entender que casamento é algo divino. É um sacramento, é uma missão que Deus nos dá. E dentro dessa missão vem justamente essa questão do não cair na rotina. Porque casamento é desafio. Muitos casamentos se acabam, por quê? Porque as pessoas casam para serem felizes. E por isso se decepcionam. Porque se eu caso para ser feliz, eu vou ser egoísta do meu lado. Vou ficar sempre esperando que João me faça feliz. Se João casou para ser feliz, ele vai ficar sempre no cantinho dele esperando que eu o faça feliz. E isso vai separar o casal. Quando eu caso com um objetivo. Para fazer a pessoa que eu amo a pessoa mais feliz do mundo. E quem vai me dar essa graça de cumprir esse desafio diário é justamente Deus. Quem vai me dar a graça de perdoar,
de entender João durante 24 horas, de ser suporte para ele, como diz a palavra em Eclesiástico 3, de ser a ajuda adequada para ele, é justamente essa vida de oração. Não quer dizer que somos santos, quer dizer que a gente está lutando para que o nosso casamento seja construído na santidade, fazendo o outro feliz com a ajuda do Espírito Santo. E veja bem, duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, né? Com costumes diferentes. Aí é onde entra também muitas vezes, muitos casais, o machismo ou o feminismo. Ou seja, são pessoas que se comprometeram, como César falou, né? De estudarem, de estarem dia após dia crescendo no matrimônio. Porque Deus não quer que nós estejamos na superficialidade. Não. Deus quer que nossa casa esteja sendo construída na rocha, assim é a palavra dele. Então, nós temos que buscar cada dia ter um casamento santo e feliz. Eu costumo sempre citar aquela música do Padre Zezinho, em que nós, dia a dia, nós buscamos na nossa casa. Aquela música que diz assim: onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar tão lindo assim, seja o sonho das famílias do Brasil. O céu é possível já aqui na terra, dentro do nosso lar, no nosso matrimônio, com os nossos desafios. Como Simone falou, nós também temos os nossos momentos de divergências. Por que não? Mas nós temos a consciência de que é o Espírito Santo que está à frente do nosso relacionamento. Então, à noite, tem que ter os momentos de perdão, de conversa, de diálogo, para assim nos afinarmos e não fazermos do nosso casamento esta rotina que tem acabado com tantos casamentos. Então quem anda dizendo por aí que o casamento é uma instituição falida, engano o seu. Engano o seu. Dê um jeito de recuperar a sua empresa, ou a empresa que você está dando assistência. Afinal de contas, o casamento, o matrimônio é uma fábrica de santos. É no matrimônio onde nascem os santos. E hoje em dia, por que não, no matrimônio se formam santos. Por exemplo, Santa Diana Beretta Molla. Ela era esposa, casada, tinha 4 filhos, médica, viveu no século passado, foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Também o Beato Luigi Maria Beltrame Quartotti, também do século XX. Eram casados, ele é advogado, ela é escritora, tiveram 4 filhos, também apaixonados por música, cultura, arte. É bem interessante, existem santos, existem famílias santas, né? Aí os pais de Santa Teresinha, pai, mãe e as 4 filhas, todas em processos, uma santa, doutora e outros servos de Deus e beatos, e os pais também beatos. Uma família inteira. Nesses últimos tempos, as famílias são chamadas a serem santificadas no todo. Toda a família, uma família de santo. É uma alegria, parece utopia, mas é verdade. É possível acontecer, graças ao trabalho que se fazem com as famílias. A comunidade de casais Vida Nova, o grupo de casais, o ECC, também as novas comunidades com seus grupos de casais e os movimentos. Precisamos lutar e defender esses valores. Então, João e Simone, por que essas pessoas que se separam e vêm com essa conversa de incompatibilidade de gênios? Pois é, esse é justamente o nome que a sociedade dá a essa situação, a esse pensamento egoísta de pensar, eu vou me casar para ser feliz. E aí quando eu me caso para ser feliz, como eu já expliquei, a gente vai separando. E essa incompatibilidade de gênios, o que para o mundo é motivo de separação, para Deus é justamente aquilo que une homem e mulher. O que é que Deus faz? Deus coloca 2 pessoas, como o João já falou, de temperamentos diferentes. E se a gente for analisar bem, o temperamento diferente, as diferenças desse temperamento é que vai completar um outro. Se você vê uma pessoa de um temperamento extrovertido, geralmente ela é casada com uma pessoa de temperamento introvertido. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa extrovertida quer agir na base do impulso, do agora, às vezes até sem pensar no que está fazendo, o introvertido vai chegar e dizer, não, peraí, vamos pensar melhor, não é bem assim. Assim como acontece o inverso também. Então, as diferenças que o mundo chama de incompatibilidade de gênios, para nós que entendemos a divindade do sacramento do matrimônio,
Essas diferenças é justamente o que nos faz, é o que nos dá o motivo de sermos felizes no casamento. Complementariedade. Complementariedade. Hoje a gente entende que é justamente isso que acontece no matrimônio. Aquilo que falta em mim é justamente o que eu encontro nele. O que muitas vezes dificulta essa convivência, esse relacionamento, é porque junto com a qualidade do temperamento vão vir os defeitos também, vão vir as fraquezas. E aí entra justamente a minha vida de oração, a nossa vida de oração do casal, de entender as fraquezas do outro, de entender os traumas que ele já passou na vida, de entender as limitações que ele já enfrentou. Então, assim, o temperamento em si é aquilo que nos completa. E as diferenças, as fraquezas que nós encontramos no outro é aquilo que Deus nos coloca para ser a ajuda adequada para o outro, para ser canal da graça para que o outro seja curado nas suas limitações. Então, louvado seja Deus pelas nossas diferenças no sacramento do matrimônio. Eu experimento isso, eu sou todo diferente de Mara. Hora de acordar, tipo de comida, estilo de leitura, forma de escrever, tudo é diferente, tudo se completa. Tudo se completa, afinal de contas, eu comigo mesmo não daria certo nunca. Não tinha que ser algo bem especial, como é Mara na minha vida. Um outro ponto, a gente estava vendo sobre os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas. E tem uns sujeitos aí que amam as esposas acima de todas as coisas, ou mulheres que amam os esposos acima de todas as coisas, ou ama o marido, ama os filhos, ama o cachorro, ama sei lá o que acima de todas as coisas. Mas o mandamento é amai a Deus. Isso é muito claro, que Deus é quem criou e nos cuida em todos os momentos da nossa vida, e a Ele todo culto, toda a adoração. E a gente vai precisar falar um pouco sobre isso. E amar ao próximo como a si mesmo. E quando a gente casa, o próximo mais próximo da gente é o nosso companheiro, a nossa companheira. É o primeiro a pegar a gripe que a gente está. É o primeiro a ser contaminado pelos nossos maus cheiros. E é o primeiro também a nos agraciar com a alegria, com a beleza, com o amor. Então, amar ao próximo como a si mesmo, cuidar do próximo, cuidar daquele que está tão perto, carne de minha carne, osso dos meus ossos, que é meu esposo, minha esposa. Então, como viver, como vencer estas batalhas diárias desse relacionamento familiar? Deus é a primícia, né? Deus é o primeiro na nossa vida. Nós temos que estar acima de tudo, adorando ao Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, para que as bênçãos dele possam recair sobre cada um de nós. Isso é fato. Nós, até um testemunho, né, bem breve, teve uma viagem que nós organizamos para a Canção Nova, que aconteceu algo interessante, né? Só contando como testemunho. Veio uma pessoa que viajou conosco, uma amiga nossa, né, que estava separada do esposo há algum tempo. Então ela veio, fechou a viagem com 2 filhas, veio a irmã dela com 2 filhos também, ou seja, era um grupo de 6 pessoas. E elas tinham fechado a viagem e já estávamos perto de nós viajarmos. Interessante que na semana da viagem, que nós íamos para a Canção Nova, para o Osana Brasil, o ex-esposo dela ligou para mim. Não, ela ligou para mim dizendo: João, pelo amor de Deus, não venda a passagem, vamos dizer assim, nós não queremos na excursão, o meu ex-marido, né, não venda a passagem a ele. Eu, como conheci ela há algum tempo, eu disse: não, vamos fazer o seguinte, tudo bem que você não quer a companhia do seu ex-esposo nessa viagem, mas não prive suas filhas de ter a companhia dos pais e não prive ele de ter essa experiência com Deus. Eu não posso mentir, eu tenho a passagem. E ela foi a contragosto, mas permitiu que eu vendesse a passagem a ele. Interessante, né? Eles foram com Simone para a Canção Nova, né? E eu fui noutra caravana e no dia, passamos 3 dias sem nos encontrarmos, porque eu ia por São Paulo, eles pelo Rio de Janeiro, mas na sexta-feira, quando nós chegamos na Canção Nova, quando chegamos lá, 8 anos separados, e a surpresa nossa, que nós vimos eles 2 de mãos dadas, né? E aí, quando eu chegava para esse casal, e eles chorando muito, dizendo que tinham se reconciliado, né? E algo me chamou a atenção no que eles disseram. Ele chegou para mim e disse: João, o nosso casamento não tinha dado certo, porque ele era a 2, eu e minha esposa.
A partir de agora, nós vamos ter um relacionamento a 3. Vamos colocar Deus em primeiro lugar e vamos deixar que Ele harmonize todas as nossas diferenças. Isso para mim foi algo concreto, né? Em que nós vimos ali até hoje, graças a Deus, estão juntos. Imagine aquela família que se completou. Muitas famílias não continuam unidas justamente porque elas são, como nós dissemos ainda há pouco, elas são na superficialidade. Nós temos que solidificar o nosso matrimônio, colocando Deus em primeiro lugar, e assim todas as coisas nos serão dadas em acréscimo. Eu penso que essas batalhas elas são vencidas dessa forma. Primeiro, os testemunhos. Por isso que Deus nos chama, César e Mara, João e Simone e tantos outros casais, para darem o testemunho, para que as pessoas possam olhar para esses casais e saber, eles têm dificuldade, mas veja como eles se amam. Isso aí a gente já dá um grande passo para ajudar as pessoas que estão vivendo problemas no matrimônio, para dizer, então é possível na minha vida também. E o outro ponto mais importante ainda é a vida de oração, Eucaristia. São Paulo diz em Efésios 6, não é contra homens não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades deste mundo. Muitas vezes os inimigos que nós enfrentamos no matrimônio, eles não são visíveis ao olho nu. Às vezes é a mágoa que a gente vai guardando no coração, porque a gente esperava uma palavra de elogio, a gente esperava um incentivo do esposo e o esposo não deu, e a gente vai guardando aquele sentimento. Às vezes é alguém que vem de fora para colocar uma semente ruim no relacionamento do casamento. Então, contra essas coisas, quem vai nos alertar é justamente o Espírito Santo, que nos dá essa intimidade com Deus. Que eu diria até que é como se fosse aquele grilo falante, né? Usando uma comparação tão simples, que quando a gente vê algo errado, ele coloca no nosso coração, e isso está errado, né? Cuidado com isso que está acontecendo. Então, é isso que a vida de oração faz na vida do casal, né? Esse alerta para que a gente tenha cuidado do nosso matrimônio não cair nas armadilhas do inimigo. Eu estava ouvindo vocês, eu digo brincando para os membros da comunidade, não para a vanglória, mas para edificar a igreja e para que fortaleça os matrimônios. Eu tenho 25 anos de casado e eu digo, nem um chifre e nem um grito. Quem sabe o chifre foi mais fácil não passar do que não dar o grito. Mas foram lutas para não brigar, para não discutir, para não trair. São desafios vencidos, mas na minha história particular, eu sou filho de pais separados. Minha mãe é uma mulher muito santa, uma mulher muito austera, mas meus pais separados. Meu pai, a qual eu tenho muito respeito, muita estima, eu tenho irmãos por parte de pai, de 4 esposas, 4 mulheres diferentes. Mas não quer dizer que meus pais tiveram uma dificuldade no matrimônio, um matrimônio não válido, um matrimônio infeliz. Não quer dizer que eu tenha que ser como meu pai. Ao contrário, eu tive a graça de fazer uma leitura positiva e vencer esses elementos. Deus me deu a graça de fazer uma leitura positiva. Porque não pode imaginar, se papai teve várias mulheres, papai é um garanhão ou qualquer coisa, você também. Ou se mamãe é separada, mamãe tem uma vida mais livre, eu quero ter também. Não, nós não podemos deixar de valorizar aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos manda. Esses segredinhos, né, de como manter uma família feliz, são pontos pequenos, discretos. Mas um artigo do nosso livro, Consagra-te que o Rei se encante com vossa beleza, foi escrito por Fátima Delgado, também uma mulher muito santa, esposa de Delgado. Fátima escreve pontos muito lógicos que você preste atenção. Vivenciar a Santa Missa, como Simone falou, a Eucaristia. Leve seu marido para a missa que Jesus toma conta dele. Não precisa você se preocupar com ele. Se ele for para a missa, Jesus será o cuidador do seu esposo. Leve seus filhos também. Seus filhos indo à missa, seus filhos com a vida eucarística, eles serão filhos diferentes. Um outro ponto é, abençoem uns aos outros. Esposo, peça a benção à sua esposa. Esposa, peça a benção ao seu esposo. Esposo, abençoe seus filhos. Peça a benção aos seus pais. A bênção vem de Deus. Por que não pedir a benção aos seus filhos também? Abençoem-se mutuamente. Isso faz um grande bem, uma grande diferença. Um outro ponto é tenha na sua casa um local para rezar juntos, discutir o Evangelho, ler as Escrituras, rezar o texto em família.
Isso é muito importante. São coisas tão triviais. Realmente, minha filha, você não vai ter um filho que reza nunca, porque você não reza. Você não vai mudar, não vai poder ser um modelo para os seus filhos, porque você não está lutando para ser um modelo. Então, mas são nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Então, o que vocês podem dizer a mais, assim, de segredinhos para a gente conduzir essa coisa? É tão tênue essa linha de conduzir um matrimônio feliz, né? Não é um matrimônio alegre, é um matrimônio feliz. Eu queria falar também para aquelas mulheres, para aqueles maridos que estão dizendo assim agora: ah, para ela é fácil, ela tem um marido que é da igreja, e para ele é fácil porque ela tem uma esposa que é da igreja. E eu, que caminho sozinha? Eu digo que você tem uma grande missão nas suas mãos. Rezar, ser fiel, ser testemunho na sua casa e principalmente não cobrar. O que vai cativar, o que vai seduzir o seu marido, o que vai seduzir seus filhos para Deus, não vai ser as suas palavras, mas vai ser o seu testemunho. Isso é mais forte do que tudo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, ele diz isso. Que não são as palavras ditas, não são os enfeites, não são aquilo que a gente vê, né, aparentemente, que vai cativar as pessoas para Deus. Mas é justamente o meu testemunho. É eu ir à igreja, participar de um louvor, de um encontro de oração, de ir para o Consagra-te. E ao voltar para casa, as pessoas olharem para nós e dizer assim: puxa, como fez bem a você esse encontro que você fez. O que acontece muitas vezes? Infelizmente, a gente vai para a igreja, quando chega em casa, o marido, os filhos não foram, e a gente começa a brigar, a reclamar dentro de casa. Quem está em casa vai dizer: de que adianta essa pessoa que acabou de vir da igreja? Então a gente tem que mudar esse procedimento. Respeitar o momento do outro, Respeitar. Né? Cada um tem seu tempo, César. Eu costumo dizer muito isso na comunidade. Se Deus lhe chamou primeiro, amém. Seja fiel, busque. A gente costuma dizer que quando você é casado e um vai à igreja, a casa não perde. Então, vai chegar o momento do outro. Né? Então, eu queria muito... a gente falando muito sobre casal que reza e tal. Muitas vezes a mulher ou só o esposo precisa rezar pelos dois por um certo tempo. Né? E o padre Fábio de Mello, né, numa das músicas, ele canta assim: se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Não existe vitória se não tiver o combate, né? Não esmoreça, não chute o balde, não desista pelo caminho, né? Nós sabemos que nós estamos numa batalha espiritual. Se nós tivéssemos a visão aí laser, a visão raio-x, nós veríamos os combates no dia a dia para destruir nossa família. Só contando rapidamente, uma coisa que nos deixou abismados, certa vez, Padre Jorge Hermes, que vem pregar na minha comunidade agora, no final de setembro, ele veio aqui num encontro da comunidade e contou um fato, né? Ele disse que todos os voos que ele pega longos, ele costuma fazer amizade com a pessoa que está do seu lado. E nesse dia, ele pegou um voo longo, ele fazia amizade para poder evangelizar, né? Pegou um voo longo e sentou ao lado dele um rapaz muito distinto, com terno, gravata, notebook, e ele querendo puxar assunto com o rapaz, ele não estava com clésima, não estava caracterizado de padre, e aí, certo ponto do voo, ia passando o lanche, né, e o rapaz disse: não quero não, que eu estou de jejum. Aí o padre pensou: de jejum, está do meu lado, deve ser cristão, então é aí que eu entro, né? E aí perguntou o nome do rapaz, o rapaz disse, e o padre Jorge disse: meu nome é Jorge. E aí o padre Jorge perguntou: me diga uma coisa, você está de jejum porque você é cristão? Ele disse: não, eu estou de jejum porque eu sou seguidor de Satanás. Eu sou seguidor de Satanás e faço jejum uma vez por semana para a destruição das famílias. Eu quero chamar a atenção de você, sua que está nos escutando, está nos vendo. Tem pessoas por aí afora, neste mundo afora, que faz jejum pela destruição das famílias. E nós estamos combatendo o bom combate, nós estamos fazendo, César pediu dicas, né? Nós estamos jejuando pela nossa família. Na comunidade eu sou pregador e nós coordenamos um grupo, mas não abro mão. Fazem 18 anos de caminhada que eu tenho. Eu não abro mão do ministério de intercessão. Eu me considero intercessor da minha família. Na quinta-feira agora nós estamos a pão e água rezando o texto com 7 ofícios pela minha vida pessoal, empresarial, da minha casa, pela minha comunidade e pelo combate que a cada dia eu estou combatendo.
Porque São Paulo diz, vós que estáis de pé, cuidado para que não caia. Pois é, então o assunto é sério. Então, homem, reze pela sua família. Mulher, rezem pela sua família. Filhos, rezem pelos seus pais, pela sua família. Que todos rezem unidos. Então temos que terminar este programa e agradecer à comunidade católica de Casais Vida Nova, aos seus fundadores Marinésio e Fátima, por permitirem Joãozinho e Simone estar aqui conosco. Mas eles também têm parte conosco. É um casal consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Griot de Montfort. Então também são família, discípulos da Mãe de Deus, por isso que estão aqui conosco. Então desde já, obrigado. Então por fim, agradecer a todos que nos assistem, as famílias Vida Nova, as famílias discípulos da Mãe de Deus, que as famílias sejam todas santas. Então um beijo para todos, consagra-te.